TV Câmara, Campinas. Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela TV Câmara Campinas. Nós falamos ao vivo aqui da sala Silvia Pascoal, o plenarinho da Câmara Municipal de Campinas, onde agora vai ter início uma reunião com afroempreendedores. Essa reunião é uma ação promovida pelo gabinete do vereador Carlão do PT, que já está aqui na mesa do plenarinho, então vamos acompanhar. Bom dia a todos, a todas, sejam todos e todas bem-vindos. Nós queremos fazer esse debate de hoje com o objetivo da gente poder retomar algumas iniciativas que o movimento de empreendedorismo já iniciou aqui na cidade de Campinas, para que nós possamos discutir caminhos e políticas que possa fortalecer as várias iniciativas, né, que a cidade tem tido através dos movimentos, das organizações. E a Câmara Municipal, então, teve a iniciativa de propor esse encontro para que a gente pudesse fazer essa troca de experiência e também procurar caminhos que possam nos fortalecer. Para que a gente possa fazer essa discussão, queria convidar aqui o Rafael, que é assessor institucional do SOS Racismo, né? E ele vai se apresentar aqui também, de coordenador, né? Por favor, Rafael. Chamar também o Edson Andrade, que é representante da CETEC, que cuida dessa parte de autorizações, um pouco do solo público, né? E a da Secretaria de Emprego e Renda, quem está presente? Vânia, por favor, Vânia. Eu queria, antes de passar aqui para os nossos convidados, agradecer a presença aqui do Marcos, que é representando aqui a Afromix. Obrigado, Marcão. O doutor Geraldo, representando a Comissão da Verdade da OAB Campinas. Obrigado, Geraldo. O Tiago, que é representando o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Hortolândia. Tiago Douglas. Obrigado, Tiago. O Eume Santos, representando o projeto Crespinho do Poder. Obrigado, presente. Primeira Cristina. Obrigado, Cristina, pela presença. A Márcia Faro, que representa a Rede Brasil Afroempreendedor de São Paulo. Obrigado, Márcia. Odacir. Cadê o Odacir Fonseca de Souza, representando a Reafro? Obrigado. Bom, chegando às outras... O cerimonial me trazendo as outras pessoas aqui, a gente vai anunciando. Mas eu queria muito rapidamente, antes de passar aqui para os nossos convidados, fazer rapidamente histórico um pouco dos passos que nós tivemos até o momento, que foi a apresentação de um programa de afroempreendedorismo para a cidade de Campinas através de um projeto de lei. Por quê? Porque hoje nós temos uma lei municipal que cria a semana. No entanto, não há por parte do Poder Executivo nenhum programa estruturado que possa fazer com que a gente enxergue começo, meio e fim dos investimentos das políticas públicas, da participação da prefeitura nas atividades. Ou seja, é uma data a ser comemorada, a ser celebrada, no entanto, não há programação, não existe ainda programação que nos dê condição de chegar
de nos organizarmos. Nós apresentamos um projeto de lei, né, um projeto de lei que hoje, depois o Rafael fala com mais propriedade sobre isso, que em vários municípios do estado de São Paulo eles foram aprovados e tem esse programa. Em Campinas, em função da lei orgânica, do entendimento do executivo, esta lei ela foi considerada inconstitucional, então ela não foi aprovada. E nós apresentamos essa lei como uma indicação para que o executivo, então, o fizesse. Porque se a Câmara não pode apresentar a lei, é responsabilidade do executivo e nós apresentamos. Mas, mesmo assim, o executivo não apresentou nenhuma legislação que pudesse organizar essas atividades aqui em Campinas, o patrocínio disso, enfim. Então, essa também é uma luta que nós queremos retomar e que depois a gente vai falar propriamente dito o que fala nessa lei. Eu pediria para a Edna depois fazer uma exposição muito rapidamente, porque não basta acontecer o dia se não tiver um programa que dê condições das entidades, dos movimentos poderem agir e a prefeitura ter também responsabilidade sobre a construção disso. Então, é um pouco sobre isso que a gente quer falar, para que isso depois se estenda também para um dos objetivos que é a importância da gente aproveitar essa data da Semana do Empreendedorismo para que nós possamos dar visibilidade a essa política. Como é que a gente dá visibilidade? É fazendo encontros, fazendo troca de experiência e fazendo a exposição, feiras e atividades que possa fortalecer um pouquinho essa nossa luta. Então, eu poderia começar aqui com a CETEC, para que eu pudesse falar um pouquinho de como é que vocês estão vendo essa nossa atividade e um pouquinho do trabalho que tipo de trabalho a CETEC tem desenvolvido nesse sentido. Bom dia a todos. Queria agradecer primeiramente ao vereador pelo convite para a gente participar aqui. A CETEC, nós assumimos a CETEC no início de 2017 e a gente observou que a principal atividade dela, que é a gestão do solo público, precisava ser um pouco mais explorada, né? Principalmente nas periferias. Então, ao longo do tempo, a gente escutou muita gente, conversou com bastante gente e foi desenvolvido um projeto lá dentro. É um programa que se chama CETEC Empreendedor. Esse programa ele é dividido em 3 vertentes. A primeira delas é um projeto que a gente desenvolveu que se chama Feira Comunitária. O objetivo dessa feira é levar, principalmente para as áreas mais distantes, a possibilidade das pessoas conseguirem uma renda a mais vendendo produtos de feiras. Então, os próprios moradores das regiões é que montam as suas barracas, né, e vendem produtos diversos, né, desde produtos alimentícios até mesmo artesanato. Então, nós sempre nos reunimos com as entidades, as associações de bairro, desenvolvemos todo o projeto, né, elaboramos, damos todo o apoio para que seja montada a feira. Então, essa foi uma das maneiras que a gente encontrou de explorar melhor o solo público. Uma outra vertente que a gente tem é um acordo que nós fizemos, uma parceria com o SEBRAE, para oferecer para os permissionários da CETEC treinamentos, cursos, porque a gente observou que muita gente vai na CETEC, né, luta muito para conseguir montar seu próprio negócio, pequeno que seja, porém, daí mais ou menos 2, 3 ou até 4 meses, a pessoa já está desistindo e acaba abandonando a atividade. Então, junto com o SEBRAE, são aplicados treinamentos para essas pessoas, cursos para que ela aprenda a fazer a gestão, aprenda a fazer o marketing. Participando de alguns desses cursos, a pessoa tem acesso a um projeto do SEBRAE, que é o SuperMEI. Esse programa do SEBRAE ele possibilita que a pessoa obtenha investimento, obtenha financiamento para o seu próprio negócio. E esse financiamento a juros zero e com a carência de até 6 meses, né, para o início do pagamento. Essa foi a segunda vertente. E a terceira são as feiras noturnas.
são feiras que nós elaboramos, também estão sendo feitas, já temos 6 feiras já cadastradas e funcionando normalmente, e outras 6 em processo de cadastramento. Essas feiras noturnas acontecem também, principalmente nas bairros mais distantes, onde as pessoas... Aí já é uma feira feita com feirantes já, com os próprios permissionários mesmo, para levar para a comunidade alimento de qualidade a um preço mais justo, né? E num horário que as pessoas possam consumir. Então, vereador, muita gente hoje não tem a possibilidade, as famílias não têm a possibilidade de ir numa feira durante o dia, porque todo mundo trabalha ou estuda, né? Tem suas atividades. Então, a gente desenvolveu essa feira para que as pessoas possam ir à noite. Nessas feiras também, as pessoas do bairro que tiverem interesse em agregar alguma coisa, montar uma barraca, podem nos procurar, a gente também abre essa possibilidade. Então, é uma forma de fazer com que o solo público seja revertido a empreendedorismo, né? Para que as pessoas possam, nessa situação que a gente está vivendo aí, ter alguma forma de renda. Tá ok? É assim que funciona. Perfeito, então. Obrigado. Então, queria passar, então, antes de passar aqui para a Vânia, não se apresenta, Luiz Fernando, da produção... Araújo Produções. Obrigado, produção. Então, eu queria passar aqui para a Vânia, da Secretaria de Emprego e Renda, também justificar a presença aqui do secretário, que nos enviou uma correspondência, justificando a presença, mas está representado aqui pela Vânia. Bom dia. Precisa. Desculpe. Bom dia. Eu não tenho muita habilidade com as tecnologias aqui. Nem gosto. Eu quero cumprimentar aqui o vereador, né, pela iniciativa. Na pessoa dele, eu cumprimento todos os outros membros da mesa. Quero cumprimentar cada um de vocês, né, que estão aqui presentes, né, e cumprimentar também os funcionários da casa. E gostaria de falar um pouco da Vânia, né, para vocês compreenderem o apreço que eu tenho por essa discussão que está acontecendo aqui agora, né. E por isso parabenizo a iniciativa. Então, eu sou a Vânia, né, recém-retornando para Campinas, e é uma alegria imensa encontrar o vereador Carlão aqui. Já encontrei anos atrás, na infância. E estou retornando, depois de um longo tempo, estudando no Rio Grande do Sul. Né, a gente compreende, sabe como que são os acessos nesse nosso país, e a gente precisa migrar, muitas vezes, em busca do conhecimento, né? E essa foi minha trajetória no Rio Grande do Sul. Foi onde passei, numa federal. Então, foi para lá que eu fui. E, chegando lá, residi numa região colonizada por descendentes europeus, né? E a minha trajetória lá, o meu campo de pesquisa, vou resumir um pouco, porque senão a gente fica falando só nisso, né? Mas o meu campo de pesquisa foi em torno da imigração dos africanos naquele território, a chegada deles, que trabalhavam muito dentro do campo da informalidade, né? Com venda de produtos no centro de Campinas, de Erechim, norte do Rio Grande do Sul. Então, a partir daí, eu comecei a integrar nesse debate, e, sobretudo, o campo do trabalho, né, entrou no meu meio de pesquisa. Foi uma necessidade pesquisar isso, e um grande interesse também, que vem do meu histórico de vida, mas todas as minhas pesquisas, todos os meus estudos estão em torno disso, né? Na graduação, levei para o campo da Lei 10.639, aplicabilidade nas escolas, e lá, depois, no mestrado e agora doutorado, trabalho esse campo da imigração nesse contexto de globalização. Tá? A minha chegada em Campinas, e, sobretudo, nesse espaço da prefeitura, foi também com o objetivo de implantar alguns projetos nessa área do mercado de trabalho. Eu aprecio muito um trabalho voltado para a população e para políticas públicas em cima de projetos, né? A gente precisa projetar para que a gente consiga
realmente fazer uma implantação significativa e consiga fazer um processo de inserção e de inclusão de forma eficaz, né? Então, esse é o meu trabalho. Então, a partir disso, vocês já conseguem perceber o quanto eu estou feliz com esse debate que vocês estão promovendo aqui, né? Hoje, eu estou coordenadora da Casa do Empreendedor, né, neste momento. Estou lá há 6 meses, então, estou chegando na Casa do Empreendedor. Final do ano passado, me passaram esse desafio de resolver algumas questões, sobretudo essa parceria com o SEBRAE, que chegou no município pela prefeitura, né? E eu vim com o objetivo de potencializar a vinda do SEBRAE. Hoje, o que nós temos lá? Até o final do ano, eu tinha o objetivo de fazer esse processo de inserção, de organização de equipe e tudo mais. Posso falar desse momento. O anterior a isso, muitas coisas que a gente vem estudando em termos de documentos e tudo mais, né? Deixei isso claro para o secretário, olha, eu posso falar a partir disso. Então, até final do ano, a gente fez esse trabalho de organização de equipe, verificar o que temos disponíveis dentro da Casa do Empreendedor, que nós já sabemos quais são os trabalhos que estão disponíveis lá. Trabalhamos com potenciais empreendedores, né, sobretudo na formalização do MEI, né, organização, orientação. E agora, com o SEBRAE, a gente trabalha também através de cursos, de formações, capacitações com esse público, né? Temos uma equipe que faz esse atendimento efetivamente lá dentro da Casa do Empreendedor, que está dentro do CEPAT, né? Essa equipe. Temos os agentes do SEBRAE, que são funcionários da prefeitura e que fizeram esse treinamento para ser o agente do SEBRAE, e que hoje faz essa captação de demanda para a gente fazer o atendimento via SEBRAE nas regiões. Ao iniciar, até a Casa do Empreendedor, poucas pessoas... havia muita procura, mas a gente entende que, nesse contexto atual que estamos vivendo, e que nós precisamos dar atenção e visibilidade para algumas outras questões e possibilidades, pensar alternativas a isso, a esse contexto, nós vimos a necessidade de começar a ir até os bairros, as periferias, para atender essas pessoas nos bairros. Então, de fevereiro até dezembro, nós fizemos algumas ações, indo até os locais onde as comunidades nos procuravam, né? Então, precisa vir à procura da comunidade. Hoje é assim, em termos de projetos, já pensamos uma forma da gente ir ao encontro e buscar e ver a demanda, mas hoje a gente espera a demanda chegar até nós lá, né? E vamos até a comunidade e oferecemos os cursos do SEBRAE. Isso no trabalho itinerante que nós fazemos, né? No começo do ano, agora, a gente está com o projeto todo focado na Casa do Empreendedor, mesmo lá no CEPAT, até maio, porque estamos no período da declaração anual de faturamento. Nós precisamos atender as pessoas que nos procuram lá, né? Então, de modo que nós temos esse trabalho hoje. Em termos de projeto, nós estamos começando agora com elaborações, procurando contato com pessoas. Sobre esse tema, quando eu cheguei logo, sem saber, porque você vai buscando as informações, eu entrei em contato com o CEPIR, né? O Elmes, a gente dialoga de vez em quando sobre esse tema, né? Mas, efetivamente, agora eu estou tendo contato com vocês, né? Sobre o afroempreendedorismo. Então, eu fui procurar o CEPIR para saber o que nós temos de efetivo dentro do executivo que nós podemos pensar para esse público, né? E, então, começamos a dialogar sobre isso, elaborações. De setembro para cá, eu tenho tido um diálogo com a Secretaria da Cidadania, via o CEPIR, que fica ao nosso lado lá, para buscar e coletar algumas informações que também não sei até que ponto e o nível que eles têm do conhecimento e abrangência desse tema do afroempreendedorismo, né? Então, aos poucos, a gente eu estou buscando informações, pelo menos até onde eu consigo encontrar essas pessoas, né?
via CEPIR. Tivemos contato com uma pessoa agora eu não trouxe os nomes, da Reafro, né? Um professor, o Odair, professor Odair Marques, né? E então isso vem caminhando. Em termos de projeto, iniciou agora esse ano esse trabalho que nós estamos pensando e fazendo a construção coletiva, que a gente entende que se não for de forma coletiva, isso não vai acontecer, né? E novamente nós estaremos com esse problema que o vereador Carlão colocou, né? Então hoje isso que nós temos de diálogo dentro da Casa do Empreendedor, e que não tem, é bom destacar que é algo muito protótipo, que é conversas, interesses em trabalhar com isso, né? Da mesma forma que eu busquei saber da questão do afroempreendedorismo, eu também fui até o Conselho da Mulher e busquei saber o que está sendo feito para o empreendedorismo feminino, né? Mas são questões pontuais que eu estou diagnosticando territórios para verificar e conhecer as pessoas com quem a gente tem que dialogar. E fico feliz porque agora caiu no meu colo diretamente essas pessoas aqui que eu já posso conversar diretamente, já posso procurar e saber onde posso encontrar para a gente começar a pensar algo. Enquanto prefeitura, né, e, embora eu esteja representando, tudo isso tem que ser um diálogo com a secretaria. É um interesse da Vânia, coordenadora da Casa do Empreendedor, expandir isso, né? É um interesse da Vânia. Mas tudo isso tem que ser dialogado, né, dentro da prefeitura, e eu peço que, justamente nisso, a gente precisa intensificar esse diálogo para que a gente consiga fazer algo mais efetivo, né? Além disso, na Casa do Empreendedor, agora nós estamos com esse trabalho que a gente tem buscado. A ideia é começar a fechar com esses grupos, né, que esses grupos façam uso desses espaços, né, da Casa do Empreendedor. A disposição lá que está via Vânia, coordenação de Vânia, são possibilitar mutirões, isso, né, a gente tem feito, a gente fez com o público no dia de atendimento aos deficientes que o Trabalho e Renda fez via Cine, né, via a contratação de vagas. Nós também disponibilizamos a nossa equipe para fazer atendimento do dia todo para o público dos deficientes. A gente começou a trabalhar para disponibilizar esses mutirões, né? Então, hoje, eu gostaria de dizer assim para vocês o seguinte, que eu estou aqui para ouvi-los, identificar onde vocês estão, ampliar esse diálogo via prefeitura, né? Colocar esse braço do SEBRAE que existe dentro da Casa do Empreendedor, que a gente precisa potencializar isso, fazer uso desse serviço que existe lá, né? Então, a gente colocar isso à disposição, né? Mas uma coisa que a gente precisa fazer e que eu questionei justamente dentro do CEPIR é que o debate do empreendedorismo, embora me seja caro, o debate étnico-racial, a questão da identidade, seja do meu apreço, eu, enquanto Vânia, coordenadora da Casa Empreendedor, posso potencializar o debate do empreendedorismo, mas eu preciso desse grupo que traga esse debate identitário, né, que demarque os espaços para que a gente consiga elaborar um projeto. Então, nesse caso, tem algumas coisas disponíveis, a gente pode começar, eu posso começar a ouvi-los e já quero deixar aqui, certo, que a gente não saia daqui sem deixar agendado um momento para a gente conversar e registrar algumas questões que a gente possa começar a pautar a partir deste encontro de agora. Tá? E penso que até foi intencional o pedido do secretário de que eu viesse. Eu acho que foi intencional o pedido dele, né, para esse debate. Então, é mais isso. Obrigado, Vânia. Bom, eu queria, assim, antes de passar aqui para o Rafael, anunciar a presença também da Ilceia, nossa grande cantora, sambista, e também representando aqui a Afromix, é uma das organizadoras.
Passaria então aqui para o Rafael, para que ele pudesse também fazer aqui nos trazer à luz o caminho, né? De como é que a gente sai dessa enroscada e um pouquinho da experiência do seu trabalho lá em São Paulo. Bom dia a todos e todas. É uma honra estar aqui no plenarinho da Câmara Municipal, dialogando sobre o tema políticas públicas para o afroempreendedorismo. Acho que essa é uma questão que nos é cara. Mas antes de entrar propriamente dito no tema, a gente precisa retomar algumas questões. É importante dizer que, a partir de 2001, quando o Brasil assina a Declaração e o Plano de Ação de Durban, isso se compromete a fazer alterações na sua legislação no sentido de provocar a superação das desigualdades socio-raciais. Diversas ações o Brasil, então, passa a tomar no sentido de combater o racismo e promover a igualdade racial. E o que nós fizemos nesse período, então, extremamente importante. Ao mesmo tempo que nós desenvolvemos atuações na sociedade civil do ponto de vista de melhorar a nossa organização, e foi isso que levou a presença do Brasil nessa conferência, com 600 delegados, talvez a maior presença brasileira numa conferência internacional. Ao voltar para cá, para o nosso país, nós começamos, então, a dialogar com o Executivo Federal. Nesse aspecto, construímos a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, uma ferramenta com este objetivo, e demos alguns passos importantes. Então, vamos dizer, a partir da cultura nós procuramos dar resposta para isso, e do ponto de vista de Estado, nós temos a Fundação Palmares para dar um pouco, dialogar com a cultura negra, e naquele momento, inclusive, a Fundação Palmares estava assoberbada para dar conta da Constituição de 88, que era o reconhecimento das terras remanescentes de quilombo que se falava naquele período. E com a construção da CEPIR, então, nós começamos a trabalhar outros temas. E percebemos o quê? Que nós deveríamos, para fazer políticas de promoção da igualdade racial, que nós deveríamos de legislar sobre isto. Então, algumas leis já foram encaminhadas de forma imediata, como a 10639, que fala da questão da educação, da história da cultura negra. Então, já falei dos quilombos, começamos a dar passos. Mas falamos, precisamos fazer algo mais para dar resposta ao compromisso que o Brasil teve em Durban, com assinar o Plano de Ação e a Declaração. E o que nós fizemos, então, nesse período? Construímos o Estatuto da Igualdade Racial. Porque nós percebemos que, em várias áreas, nós conseguimos avançar. E o Estatuto da Igualdade Racial, nós colocamos um tema no Estatuto, que foi a questão da questão econômica, a questão do empresariado negro. Nós começamos a definir o que é isso. Definir o que é isso. Aprovamos o Estatuto e começamos a definir o que é isso. Em 2010, nós resolvemos pressionar o SEBRAE Nacional. E fomos dialogar com o SEBRAE. Aí são várias entidades negras, o ANSEABRA, o Instituto Adolfo Bauer. Dialogamos com o SEBRAE Nacional. Por quê? Porque nós não tínhamos indicadores do afroempreendedorismo. Normalmente, o diálogo estabelecido, do ponto de vista da história, dialogávamos sempre a questão do trabalho, mas muito vinculado com a história da escravidão. Mas o que ocorreu paralelamente a isso, do ponto de vista de nós pensarmos ações coletivas
do ponto de vista econômico, por exemplo, a experiência de lá sobre a escravidão, de como poupar e comprar e construir alforrias, a construção das irmandades, ou seja, a ação empreendedora negra não tinha sido grifado, não tinha sido registrado. E aí fomos para o SEBRAE. O que nós fizemos ali no SEBRAE? O SEBRAE constrói um grupo de trabalho sobre isso e o SEBRAE desagrega o quesito raça-cor da PNAD de 2010. Com a alteração que houve do ponto de vista também da questão do empreendedorismo, com a questão de estabelecer a questão do MEI, tá? Foi feito esse trabalho. E como foi feito esse trabalho? Foi feito o projeto Brasil Afroempreendedor. E nós operamos esse projeto, uma experiência piloto, em 12 estados. Tá? Qual o foco desse projeto? Trabalhar principalmente no sentido de fazer com que os afroempreendedores tivessem seu plano de negócio, foi esse foco, e trabalhar também com a ideia então, de pensar na questão da gestão, de formação, de investir nisso, de procurar produzir conhecimento, o projeto deu conta disso, e também pensar as formas de financiamento, esses pilares, formação, né, principalmente na questão de gestão, um outro lado, pensar política pública, e a outra questão é pensar as formas de financiamento. Porque o que efetivamente, do ponto de vista histórico, e isso é possível falar sobre isso, o SEBRAE não havia trabalhado com esta informação. Então, o SEBRAE trabalhava com uma base de dados com 10 milhões de MEI, pequenos e micros. Ao nós colocarmos essa desagregação dos itens, aparece mais 10 milhões dos chamados afroempreendedores. Essa base de dados vai para 20 milhões. Não é pouca coisa. O que eu estou falando? Estou falando de racismo estrutural e institucional. É isso que eu estou falando. Nós estamos falando sobre isso. E falando assim, olha, o foco, nós vamos ter que trabalhar rigorosamente do ponto de vista de pensar a autonomia econômica do povo negro. E nós estamos dialogando com o 18 de maio de 88, mas focando a questão da economia. E, consequentemente, vençamos algumas etapas. Por exemplo, me dói aos ouvidos quando meu companheiro Carlão diz que nesta casa caracterizou o recorte do empreendedorismo, do afroempreendedorismo, como algo inconstitucional. Então, não viram a decisão do Supremo. O Supremo brasileiro define que não há inconstitucionalidade em relação às políticas de ações afirmativas. Sinto muito. O povo aqui que está na Comissão de Constituição e Justiça, que deve ter aqui, que cuida dessa parte da legalidade, estão ruim de serviço. Estão mal preparados. Eu estou dizendo que tem decisão do Supremo sobre isso. E nós vencemos essa luta. Eu falo, nós do movimento negro vencemos esta luta. E qual a tática que nós utilizamos? Do ponto de vista de formulação de políticas públicas. Dialogar no legislativo. Não tem como dialogar no legislativo. Eu estou simplesmente falando, para vocês terem uma ideia. Os recursos que o SEBRAE tem para investir no empreendedorismo são fabulosos. Esta massa de empreendedores estavam fora do acesso a esses recursos. Com que a imagem de que não há racismo no Brasil, essa imagem, e aprofundando essas desigualdades. Esse é o ponto de que esta casa permite com que a gente dialogue e foque nisso aqui. Um dos produtos que nós fizemos lá foi este livro aqui, Desenvolvimento e Empreendedorismo Afro-Brasileiro. Ou seja, a questão econômica ela está estruturalmente ligada a isso. Eu vou colocar alguns números que, só para trabalhar com essa perspectiva, digamos, hoje é necessário atualizar
essas informações. Mas só para vocês terem uma ideia, desses 10 milhões, hoje é maior, chegou já a 12 milhões de afroempreendedores. 10%, em torno de 10% são empregadores. Se nós tirarmos uma média de 2, 3 empregos de um negócio, do ponto de vista de pensar o impacto que nós temos na sociedade, isso significa 3 milhões de empregos. Não é pouca coisa. Agora, eu tenho dito que essa base de afroempreendedores está desorganizada. Então, por exemplo, quando nós falamos da Reafro, que nós construímos uma associação nacional, estamos hoje, ampliamos, estamos em 17 estados hoje, procurando construir isso. E veja bem, nós não somos o dono da verdade, apenas quando nós destapamos esta questão, nós temos hoje uma dinâmica do afroempreendedorismo própria, com feiras, com debates, entendeu? Com várias ações que nós temos aí. Eu fico feliz disso, de ver. Então, o empreendedor, o afroempreendedor, é aquele que caracteriza o Estatuto. Se houver 51% de presença de negros neste empreendimento, nós caracterizamos como um afroempreendedorismo. Perfeito? Com afroempreendedorismo. Do ponto de vista conceitual, tem um debate já discutindo empreendedorismo negro ou afroempreendedorismo. O Estatuto, entendeu, dá conta disso. Sabe, se nós fizermos um pouco, levando a questão do debate conceitual, o afroempreendedorismo que leva à produção com esse caráter étnico, entendeu? Pode ser que é um debate já hoje que para nós é extremamente interessante que haja esse debate. Por um outro lado, a academia precisa se voltar a investir nesse trabalho. Nós, por exemplo, da Reafro, nós saímos desse projeto, e desse projeto nós constituímos uma rede, porque é a Rede Brasil Afroempreendedor, do qual está aqui o companheiro Aldacir, que tem muita experiência sobre isso, de Hortolândia. Vocês já conversaram com o Odair Marques, que constituiu um pedaço daqui da Reafro aqui em Campinas, porque tem as suas especificidades também aqui em Campinas. E voltando para falar de Campinas e dialogando com você, companheira Vânia e o Edson, é necessário, assim, se a casa quer fazer alguma coisa séria do ponto de vista de política pública, tem que buscar fazer o recorte de qual a presença do afroempreendedor aqui na economia de Campinas. Estou falando do afroempreendedor. E é necessário também fazer o recorte do que as famílias negras consomem, qual o impacto que tem na economia da cidade. Então, são duas vertentes que nós temos que tratar. Ora, se nós somos 30%, imaginemos um cenário, eu não sei o número exato de Campinas, de 30% de afrodescendente em Campinas, com o histórico que nós temos aqui em Campinas, desculpa, com o histórico que nós temos aqui em Campinas, eu acho que nós começamos a pensar em política pública sobre isso. E mais também. Eu acho que o governo tem que intervir nesta questão. Porque qual que significa o bloqueio disso? Significa que você não tem acesso ao orçamento. Ponto. Como você vai fazer política pública sem orçamento? Ao legislar, você estabelece, você define a possibilidade de fazer política pública de quem é o gestor que está operando o executivo, de intervir. Olha, nós vamos fazer dotação X de recurso para esta política. O impacto que tem na cidade é tal coisa. E temos que ter muita tranquilidade sobre isso. E eu vou falar, como eu estou em outro lugar, eu vou falar sobre isso. Tem uma dinâmica própria. Eu estou vendo um menino aqui, meu companheiro do Afromix.
Deve ter outras ações que possam ser desenvolvidas na macro-região também. E é necessário se dialogar com isso. Uma feira de empreendedorismo, entendeu? Não dá conta do afroempreendedorismo só. É um pouco aquelas questões de que as políticas universalistas, elas dão conta em parte. Mas nós temos que ter políticas focais, nós temos que ter política pública focal para que efetivamente vai. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós nunca estivemos historicamente nesse país dentro do orçamento público. Que história é essa? É isso que nós estamos reivindicando. Eu estou falando aqui com o Carlão aqui do lado. Olha, nós temos que legislar sobre isso. Eu estou falando com o Edson que está aqui. Estou falando com a Vânia que estão aqui. Eles são representantes do Estado, eles representam a política pública. Estou falando, nós não concordamos com isso. E nós já superamos essa fase. Eu estou dizendo isso. Eu estou falando, nós superamos essa fase. Quando nós fomos lá em Durban, em 2001, pressionamos o Brasil do ponto de vista de fazer a denúncia do racismo do Brasil num foro internacional, e o Brasil se comprometeu a superar isso. O Brasil vem, avança, então, mas aqui o Brasil é isso. Né? Avança, recua. Nós estamos vivendo um processo de recuo. O que ocorre com a CEPIR? Quando você retira do ministério, que era um ministério gênero, né? Mulheres, direitos humanos, igualdade racial, quando você tira disso daí, entendeu? E coloca gênero, direitos humanos e família, que familhinha é essa? Que estudo que tem efetivo de falar da família negra? Quem é que sabe da família negra? Essa família que eles estão discutindo é a família patriarcal eurocêntrica. Nós estamos fora até disso. Essa é uma questão séria. Eu estou só dizendo que algo que o Brasil dá de exemplo para o mundo, quando nós construímos a CEPI, nós damos exemplo para o mundo. É sério essa questão. Nós vamos lá em Durban, voltamos, e o que ocorre? Vários países passam a copiar a política pública que nós estamos desenvolvendo. Ou seja, quando nós começamos a ver essa questão do Estado, e agora no momento ultraliberal, ele aprofunda o racismo do Brasil. Porque o mecanismo de ultraliberal, do Estado ultraliberal, é negar o estado de bem-estar social, que para o processo histórico nosso, estado de bem-estar social, é um passo revolucionário. Por quê? Porque só na Constituição de 88 que nós tivemos a discussão dos direitos de cidadania. Incluímos saúde, habitação, moradia, educação, que nós construímos. Então, para quem sai de 88, um século depois, a Constituição de 88 foi olha, agora vamos construir uma nova abolição. Nós saímos com essa proposta. O movimento negro sai, é só ler o que está proposto, o que está colocado. Nós fizemos isso. E começamos a caminhar bem, porque nós ajudamos a construir. Eu costumo dizer essa questão. Nós fizemos isso, nós escrevemos, nós pensamos. Nós, negros, fizemos isso, nós fizemos parte da história do Brasil o tempo todo, com sangue, suor e lágrimas. Essa questão é real. Hoje, ao falar de empreendedorismo, e focar a questão econômica, é um processo sério do ponto de vista de emancipação cidadã. Processo sério de emancipação cidadã. Então, eu argumento nesse sentido, e estou dialogando, que Campinas tem que tomar juízo. Sinto muito, entendeu? Campinas tem que tomar juízo. Tem que tomar juízo, sinto muito. É muito sério isso. É olhar a história do povo negro aqui em Campinas, olhar a luta, a imprensa negra, a cultura está aqui. Agora, é um momento do Estado de Campinas, entendeu? Dizer, olha, nós efetivamente seremos um Estado que vai combater o racismo, que vai procurar superar o racismo aqui nessa cidade. Como? Com leis de fomento, entendeu? Com construção, por exemplo. O que o afroempreendedorismo precisa? Eu toquei na questão da lei. Olha, do ponto de vista concreto, nós temos uma incubadora afro-brasileira aqui. O Estado pode propor isso, propor uma incubadora. E aí,
verifica que todos os processos que estão aqui dialogam com a Unicamp. Dialoga com a Unicamp. Nós temos pessoas produzindo alguma coisa na Unicamp. Eu estou dizendo, ao mesmo tempo que nós temos que colocar... E o Banco do Povo? Você tem um Banco do Povo aqui, um banco de fomento do município. Qual o recorte que é feito sobre isso? Existe uma destinação de recursos voltado para o afroempreendedorismo? Entendeu, Vânia? Eu estou dizendo, não existe. Eu já estou fazendo a pergunta e respondendo. Por que não existe? Porque não tem lei que te dê respaldo para isso. Então, ao bloquear a lei aqui, você não consegue fazer nada lá. Não adianta ter a boa vontade da Vânia, a boa vontade do Edson. A questão não é de boa vontade, é questão de direitos. Eu costumo dizer que nós, a partir de 88, eu falo muito de 88, estou dizendo muito, sabe, de 30 anos, 30 e poucos anos, que 88 passa-se a que acontecer nesse país? O analfabeto tem direito de votar. E quem era analfabeto no Brasil? Olha a Constituição de 89, 1889, a primeira, que bloqueia, não deixa o acesso à terra, que era o bem, não deixa acesso à educação, e, consequentemente, nós ficamos fora. Então, ter, por exemplo, o Carlão aqui, aí eu olho na casa, passo na casa, eu olho as caras, entendeu? Os rostos que estão aqui no mural da casa, de quem presidiu a casa. Nós não estamos presentes nisso. Então, no local onde legisla, para ver como o local onde legisla tem essa importância. Então, um pouco do que eu poderia estar dizendo, o foco de política pública para o afroempreendedorismo não vai acontecer se não tiver leis para isso. O gestor no executivo não vai fazer. Então, eu acho que executivo aqui, eu falo inclusive do lugar que estão aqui, a CETEC, a Casa do Empreendedor, a Secretaria de Trabalho e Renda, tem que se abraçar. Preferencialmente com o Carlão. Aí, por que preferencialmente com o Carlão? Porque o Carlão representa essa voz aqui. Essa voz abafada, oprimida, representa aqui. Não estou nem falando por questão partidária, nada disso. Estou só falando isso. Se tiver outros pretitos aqui de outros lugares, que abraçam eles para que, junto, façam alguma coisa de mudança real aqui. Senão, não haverá mudança. Não vamos se iludir, falar que nós vamos mudar. Não é verdade. Nós não vamos mudar. Numa situação de conjuntura que nós estamos vivendo hoje, se nós não legislarmos, nós não mudamos. É isso. Obrigado, Rafael. Então, a gente abriria agora o plenário para as pessoas que quiserem manifestar, dirigir perguntas aqui para os nossos expositores e também dar a sua opinião a respeito do tema. Eu só pediria para que ficasse ali, como está passando ao vivo, e pudesse também se identificar, né, se apresentar. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da TV Câmara, bom dia à mesa, ao vereador Carlão, ao Rafael, a todos que compõem a mesa e a todos os presentes. Meu nome é Elmes, eu sou coordenador de um projeto aqui na cidade de Campinas, chamado Crespinhos no Poder, que é recente, que surgiu vem de uma história de racismo infantil no espaço escolar. A gente levantou essa bandeira e está trabalhando aí nesse projeto. E a gente veio junto com essa questão do projeto do Crespinhos no Poder, acabando entrando nessa questão do afroempreendedorismo para que mantenha esse projeto de pé. E a gente vivencia compartilho aqui com todos aqui presentes que estão na mesma situação, e eu comentava um pouco com a Vânia antes, que eu vejo assim, bem que o Rafael disse, a questão da legislação precisa de políticas públicas, sim, voltadas, que possam destinar orçamentos para o município de Campinas. A gente passar na cidade, olhar, a gente vai ver muitos shoppings, muitas galerias que existem de várias etnias, vários segmentos, vários interesses. Campinas, com o número expressivo de negros que existe em Campinas e que consomem muito produto destinado a esse público afro,
a gente não tem uma galeria, a gente tem um espaço cultural, a gente não tem um reduto aqui que a gente possa falar assim, onde o negro possa, ele quer comer uma comida de origem africana, ele quer comprar um turbante, ele quer comprar ele não vai conseguir encontrar. Então, existe em Campinas uma questão que existe vários afroempreendedores, nós estamos aqui, conhecemos vários, só que cada um em seu cantinho, cada um batalhando numa feirinha aqui, outro batalhando na outra feira ali, e a gente não tem um espaço nosso. E esse espaço seria muito importante, seria uma importância que a gente pudesse ter, não somente para comércio em si, para gerar renda, mas também para a história. Porque eu creio que todos nós que trabalhamos aí hoje com diferentes produtos voltados ao público afro, é impossível alguém chegar e comprar um produto da Cris ou estar numa feira, alguma coisa, e não saber um pouco da história. A pessoa que está ali está interessada também em passar um pouco da história, passar um pouco de valor, um pouco de cultura. Então, acho que isso é extremamente importante e necessário aqui em Campinas. E isso, eu penso que só vai vir através do apoio do governo, realmente, né, de não somente nesse espaço das feiras aí, mas pensar nesse espaço, que a gente possa gerar conteúdo, gerar, sabe, produção artística, enfim, é algo que é necessário em Campinas. E isso só vai realmente sair quando a gente tiver realmente esse apoio de ter uma lei que vai instituir, ou que seja um espaço destinado a essa finalidade. Então, fica aí uma sugestão para que a gente possa discutir, tá? E quem sabe, por meio do nosso vereador, a gente conseguir levantar essa bandeira de construir esse espaço aí. Não um shopping, talvez, mas assim, uma galeria, um espaço que seja cultural realmente, voltado não somente ao comércio, mas à manutenção da nossa história. Tá? Eu acho que isso é extremamente importante. Com certeza. Marcos? Bom dia a todos, né, presentes à mesa, nós aqui como espectadores também, e que fazemos parte disso com toda certeza, né? Eu tenho uma colocação. Cansado há 15 anos de tanto discutir verba, eu sei, e outras pessoas que aqui estão presentes, né, junto a prefeituras, instituições, nós instituímos a Afromix em 2004. E aproveitando o que o Alves falou, você falou de uma galeria, alguma coisa aqui, assim, isso eu pensei em 1988, e sentei com uma pessoa para dialogar, e era um chinês. Então, se ele lá já tinha interesse em nós, por algum motivo, então a revista Raça, né, cabe-me dizer que é financiada por um grupo chinês também. Mas falando especificamente de Campinas, eu acho até importante a legislação, Carlos, porque daí vem de encontro aos nossos anseios também. Justamente o que o Rafael citou desse recorte. Onde nós estamos incluídos? Não estamos, ponto. Né? Por outro lado também, tem o nosso lado que nós temos que vir defender essa bandeira, ou seja aqui, ou seja em qualquer outro lugar. E ver onde está o problema, que seja da legislação, e tentar adequar em cima da ideia que você deu. Da ideia não, do que é de fato, né, Rafael, sobre esse assunto. Então, até para explanar um pouquinho mais, quando eu venho aqui, eu falo em nome meu, como afroempreendedor, e como também o responsável, um dos responsáveis, vem daí o Cé, a dona Wanda, pela Afromix. Então, cansados disso, a gente saiu para a nossa batalha. Então, não foi simples. Falar, aconteceu, não. Na primeira Afromix, nós tivemos 480 pessoas em 2 dias. Hoje, nós juntamos, graças a Deus, 12 mil pessoas em cada edição. Não juntamos mais, porque não temos um espaço também adequado na cidade para isso. Né? Edna foi uma das homenageadas no nosso primeiro encontro, em 2004. E, diretamente, são 150 empregos e, indireto, mais de 300. Então, acho que é um fator importante também da nossa comunidade dentro disso. Né? Em cima disso também, Rafael, vou até, além de pesquisar, saber um pouco mais dessas iniciativas que aconteceram em outras cidades, em outros estados. Tá? Se vocês permitirem, eu vou colocar uma informação que eu não coloquei anteriormente. Em São Paulo, nós aprovamos a lei. Não só aprovamos, como a lei está aprovada e regulamentada. Em São Paulo, uma lei sobre o afroempreendedorismo. Em Laguna, está aprovada e regulamentada a lei. Está em processo na Câmara, na Assembleia Legislativa, de onde eu estou hoje, uma lei também sobre o afroempreendedorismo para regulamentar no Estado. Está na Câmara Federal uma lei também regulamentando a nível nacional. Entendeu? Para falar um pouco sobre isso. Eu estou respondendo isso dialogando com
dialogando aqui com Campinas. Eu estou colocando essas informações. Só para finalizar também nessa fala, é até importante, acredito em dizer que hoje, na Afromix, nós temos 70 expositores, dos quais 15% são da nossa cidade, na área de artesanato. Ainda considero um número baixo para o número que nós temos de expositores. E a alimentação, nós temos um pouco mais, chega a 30%. Né? Então, acho que nosso público ainda está aqui. O nosso foco é Campinas, né? Porque é a nossa cidade. É uma cidade que praticamente é a maior dessa região metropolitana. Era isso. Obrigado. Obrigado, Marcos. Edna? Bom dia a todos e todas. Daí, está aí. Quero primeiro agradecer, né, a oportunidade da gente poder estar fazendo esse diálogo, mas eu gostaria de atentar para o seguinte, voltado aqui para a cidade de Campinas. A resistência que existe na cidade de Campinas, do ponto de vista de aprovar as políticas públicas para nós, negros e negras, ela é cruel. Cruel. E nós estamos com um formato, eu sou negra, e como negra, como mulher negra, nós temos uma generosidade muito grande, e essa generosidade também acaba nos criando problemas, cerceando os nossos direitos, porque nós não queremos ficar falando que tal situação não funciona, tal departamento não funciona, mas nós estamos vivendo isso. Essa casa aqui, estou falando de Edna, essa casa é uma casa ainda que tem um processo de preconceito e de racismo muito grande. Então, as nossas políticas, as nossas propostas, elas caem na invisibilidade. Porque tem uma justificativa. Por exemplo, essa lei ela é inconstitucional. Por quê? Porque o Carlão não pode dizer o que compete ao Executivo. Então, se compete ao Executivo, não podia ser uma lei proposta pelo Legislativo, nós fizemos uma indicação para que o prefeito fizesse a lei e mandasse a lei para a Câmara, que aqui a gente iria negociar em busca da aprovação da lei. Então, nós temos esse processo de invisibilidade. Ele é um processo que caminha conosco ao longo desses anos. E nós temos essa dificuldade. Quando a gente fala de qualquer espaço para nós, para que a gente possa fazer, seja lá o evento que for, não dá, não tem. Então, nós avançamos muito do ponto de vista daqui para fora. Hoje, o Carlão preside uma comissão de estudos da Lei 10.639, que nós fizemos uma pesquisa na cidade sobre a questão da implementação da lei nas escolas. Nós temos aqui um grupo, mas muito, muito bom mesmo, de representantes da Unicamp, no Fórum de Educação, que também é uma iniciativa do mandato, e que traz aqui, tem a PUC representada, tem a Unicamp representada, a Unisal está representada, e nós temos aqui o nosso grande grupo de negros e negras, professores, e que deram conta de fazer uma pesquisa. Nós fizemos uma pesquisa para 700 mil profissionais da área de educação do município de Campinas. 282 responderam. Nós fizemos essa pesquisa nossa foi publicada pela Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. Fizemos uma nova pesquisa aberta para o ensino público, o ensino privado e também para o Estado. 110 responderam. Quando nós ampliamos a pesquisa, diminuiu o número de pessoas que responderam. Então, Campinas ela tem esse processo. Porque não precisa. Não há necessidade. Desculpa, porque às vezes eu me alongo, mas a gente tem a oportunidade de poder colocar essa questão. E do ponto de vista do afroempreendedorismo, é isso. Porque adorei a fala da Vânia, mas nós não estamos inseridos. Verdade. Nós não estamos inseridos. Nós não estamos aqui, não tem um recorte para nós. E a nossa não existência em todos os locais, ela é muito grande. Então, por isso que essa nossa discussão ela se torna muito importante a partir do momento que aqui a gente cria um coletivo para que a gente possa... Nós queremos essa lei aprovada. Como é que ela tem que estar escrita?
compete ao executivo, tal, não é para escrever isso? Qual é a forma da escrita? Eu fui na procuradoria, eu dialoguei com todos aqui na casa para que a gente pudesse dar corpo para isso e aprovar. Então, nós precisamos, dentro aqui dessa casa, que nós temos um representante negro e que dá conta dessa política e de a gente poder tocar, principalmente a política dos afroempreendedores, sabendo do problema, do grande desemprego que nós temos aí à nossa frente, que se apresenta agora de uma forma muito maior pela crise que o país vive. Qual é a estratégia que nós vamos adotar para a gente aprovar essa lei conjuntamente? Que o Salvete possa, dentro da CETEC, ser voz, que o IABICO possa ser voz, dentro da Secretaria de Trabalho e Renda, que toda a transversalidade que nós possamos ter em todas as secretarias, desenvolvimento econômico, e todas as secretarias que possam possibilitar que o afroempreendedor não só seja respeitado, não estou falando nem só da questão do respeito, mas da igualdade de oportunidade e de direitos. Quando é que nós vamos poder ter um local para a gente... aqui, esse espaço é um espaço negro, com a nossa identidade, com os nossos produtos e com a mesma condição que tem todas as outras etnias. É isso aí que eu gostaria que a gente pudesse tratar. Obrigada. Obrigado, Edna. Próximo é a Dacir. Queria anunciar a presença do Adair. Obrigado pela presença, Adair. Apresentando aqui a Reafra também, né? Bom dia a todos e todas. A mesa na presença do Carlão e da Vânia, que representa aqui o espaço feminino nessa mesa. Então, é importante. E nós temos algumas dificuldades, é bem verdade. Mas o que nós queremos, eu acho que o Rafael tocou num ponto importante e interessante, que nós saímos da lógica do lamento. E nós queremos agora o fazer. E para fazer, nós estamos transformando esse debate, que antes era um debate do movimento negro, em política de Estado. A partir do momento em que o Estado reconheça, que já reconheceu desde a Conferência de Durban, que o Estado brasileiro é um Estado racista, perverso, então nós temos que produzir as políticas a partir dessa informação. Então, são políticas de Estado. Nós estamos transformando esse debate da economia através da Reafro em política de Estado. Lá em Hortolândia, nós temos lá, já colocamos esse mesmo projeto de lei, já desde já um tempo, e nós tínhamos alguns problemas. Porque a Câmara não pode gerar custo para o erário público, quem tem que fazer é o Executivo. Então, nós articulamos com o vereador fez a indicação de como seria, e a gente agora voltou a trabalhar com o Executivo, já numa articulação, para que o Executivo mande, então, para a Câmara aprovar, a partir da nossa proposta, da mesma lei que tem aqui, que é a mesma lei que foi aprovada em São Paulo, é a mesma lei que está lá no Rio de Janeiro, que está em todos os lugares com a mesma política, porque a política é a mesma. Então, nós temos algumas dificuldades, é bem verdade, olhando para a história, né, Campinas, como tenha sido a última a fazer a chamada abolição, que a gente chama até hoje inacabada, né, como Campinas foi a última cidade do Brasil a abolir a escravidão, eles ainda pensam com essa mesma lógica, com essa mesma cultura. Então, nós temos esse problema. Parece que não, mas essa coisa, quando bate no imaginário, a gente encontra essas dificuldades do ponto de vista do racismo estrutural e institucional. Então, quando a gente tem um evento dessa natureza aqui na cidade de Campinas, proposto pelo vereador Carlão, eles precisam entender que não tem a lógica partidária. Aqui é a instituição. A Câmara é uma instituição. O vereador representa essa instituição. Independente da coloração partidária ou racial,
ele representa essa instituição. Então, a cidade de Campinas está dizendo o que ela quer quando apresenta. Até mesmo assim, as outras secretarias, que certamente foi convidado para estar aqui, para estar fazendo esse debate, de como implementar política pública para o afro-brasileiro. E nós estamos tentando dialogar, inclusive, com a representação do Estado nesta região, porque, quando se fala de Campinas, ela acaba sendo o difusor da macro-região. A gente discute esse projeto do afroempreendedorismo a partir de Hortolândia, claro, mas daqui de Campinas, para toda a macro de Campinas. Então, a gente está numa lógica de construção da região. Então, é nesse sentido que a gente traz aqui essa reflexão. E assim, a gente conta com essa, não boa vontade, mas com essa política de implementação desse projeto aqui na cidade. Nós temos aí representante aqui, como tem o companheiro Marcos da Afromix, e aí, assim, a gente sucessivamente, eu penso que a parceria que o Rafael falava um pouquinho antes do nosso companheiro professor Odair se fazer presente, o Rafael já falava um pouco da parceria com a Unicamp, que é a difusora para toda essa região. Então, nós precisamos disso aí, e dessa política, de afirmação desta política de Estado a partir do município, com a Reafro para a construção coletiva. Obrigado, Dacir. Eu não vi ninguém se inscrever ainda. Quero trazer um elemento que o Dair iniciou. Eu acho que esse reconhecimento que o Estado brasileiro já fez em Durban, Campinas não fez. Campinas não reconhece que aqui é uma cidade racista, né? Por ser a última cidade a acabar com a escravidão, ela não reconhece porque você não consegue aqui em Campinas, nas instituições. Por exemplo, Campinas é uma das únicas cidades aqui da região metropolitana que não tem cota no serviço público. E nós já apresentamos, desde 2013, né, Edna, mais de 3 projetos de lei, né? A lei orgânica, no seu artigo 263, garante essa reparação através de políticas compensatórias, mas a gestão em Campinas não ouve, não fala e cria algumas dificuldades. Eu penso que nós tivemos um avanço importante na conquista de cotas da Unicamp e que nós precisamos também não deixar essa política desaparecer, para que outras possam caminhar junto, né? Na medida em que a gente ainda não conseguiu aprovar esse programa, nós precisamos fazer com que os movimentos tenham essa força, porque nós estamos vivendo um momento de extrema dificuldade aonde o conservadorismo está prevalecendo. Eles estão dizendo para as instituições que não pode gastar dinheiro com negros, que não pode gastar dinheiro com carnaval, que não possa gastar dinheiro com cultura, que o orçamento público é para a saúde, é para a educação, é para transporte. Esse discurso que está se pautando na sociedade, ele vai trazer ainda maiores dificuldades para que a gente possa implementar políticas compensatórias, políticas como essa que nós estamos debatendo. Daí vem o desafio, um desafio que eu acho que essa questão que o Elmes trouxe aqui, de construção de um espaço que a gente possa fazer preservação da nossa história, da nossa cultura e também que a gente possa empreender, ele vai depender muito da nossa resistência nesse momento dessa travessia, dessa pauta conservadora que o Brasil atravessa. E isso só é possível com muita resistência, né? Eu estava aqui, das falas que eu vi, eu acho que, por outro lado, nós precisamos também usufruir de informações, porque é a partir de informação que a gente vai poder fazer um embate mais duro, inclusive propor políticas públicas. Eu acho que
falta em Campinas, em qualquer secretaria da prefeitura, do estado, que a gente vai buscar informação. Qual é o número de negros empreendedores na cidade de Campinas? Quanto que esses negros empregam em Campinas? Ninguém sabe. Mas nós precisamos saber. Nós precisamos ter essa informação. Porque é essa que vai ser ferramenta importante para que a gente possa começar a impor ao Estado, porque hoje as entidades organizadas do movimento negro, o Afromix e outras instituições organizadas, nós estamos cumprindo um papel que deveria ser responsabilidade do Estado. O Estado não faz, a gente faz e não consegue ter os recursos ou espaço para isso. Então, acho que quando a gente iniciou a fazer a pesquisa da Lei 10.639, para que a gente pudesse, a partir do momento que você tem informação, você fala, olha, qual é o estrangulamento? Há professores que dizem o seguinte, olha, eu não aplico essa matéria na minha sala de aula porque eu não aprendi na universidade, não fui preparado para isso. Outros disseram que não recebe material adequado. Eu acho, até para que a gente possa brigar e propor políticas públicas para os afroempreendedores, eu acho que é necessário a gente saber o nosso tamanho. O nosso tamanho, quais são as áreas, quanto que nós somos, para que a gente possa impor. Vocês percebem a força que tem? Eu vejo na religiosidade, por exemplo, né? Quando faz-se a marcha para Jesus já chegou a receber milhões de recursos para fazer os seus eventos na rua. Mas eles acabam apresentando um exército, olha, nós somos 100 mil, nós somos 200 mil, e isso acaba impondo uma força, né? E acho que a informação, nesse momento, para nós, ela é extremamente importante, né? Por isso, eu quero, nesse sentido, até assumir um compromisso aqui que nós vamos, eu acho que construir um grupo de trabalho que a gente possa buscar imediatamente a construção de um grupo de trabalho que possa buscar essa pesquisa. Para quê? Para que a gente possa ter indicadores reais, porque você pega um espaço como aquele onde era a rodoviária, abandonado do jeito que está. Aquilo poderia ser um super shopping para que nós pudéssemos estar implementando uma série de atividades culturais, sociais, políticas, profissionais, mas nós precisamos ter a força necessária para isso. E ter a força necessária para isso é ter informação. Porque se a gente não tiver informação, a gente não consegue se impor nas várias instituições. E há instituições que estão avançando. A gente vê o Ministério Público do Trabalho aqui tem cotas, né? O Ministério Público Federal já criaram cotas raciais. Então, isso está avançando e nós estamos apropriando. E há uma resistência, muitas vezes, aqui dentro dessa casa, quando se fala em cota, eles falam, cota para quê? Nós somos iguais. Não tem... Esse é o que a gente ouve aqui dentro da Câmara. Né? A gente até propôs aqui que a Câmara podia dar exemplo na cidade, iniciando cotas aqui dentro dessa casa, para que servisse de exemplo para o município e para outras instituições que ainda não cumpriram. Mas essa é uma discussão que ainda também tem muita resistência e nós precisamos avançar. Eu queria, até antes de devolver aqui para a mesa, para a gente fazer uma rodada de considerações finais e encaminhamentos, saber se mais alguém... A Márcia Odair. Aí eu queria sugerir o seguinte, que na fala dos dois, no iniciamento da fala dos dois, a gente encerre as inscrições para que a gente possa fazer alguns encaminhamentos aqui no final dessa reunião, dos próximos passos que a gente poderia... Márcia, por favor. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Márcia, sou de São Paulo, capital. Faço parte da REAFRO, Rede Brasil Afroempreendedor. Uma coisa que foi esquecido de falar, um pouquinho a apresentação da REAFRO. Nós partimos, a REAFRO surgiu a partir de um projeto
que a gente fez, chamado Brasil Afroempreendedor, de qualificação profissional, gerencial para os afroempreendedores, que foi realizado durante 3 anos, que ele falou do livro, né, é um dos produtos, em 11 estados. Hoje a REAF está se estruturando em 12 estados. O Aldacir é o nosso representante em Hortolândia, o Odair é aqui de Campinas, a gente tem representação na Baixada Santista, Guarulhos também, temos coordenador em Jundiaí, a gente tem se reestruturado em São Paulo. Eu queria dialogar com essa fala sua sobre a pesquisa, na verdade. Eu acho que você podia fazer, Carlão, vocês têm, acho que aqui os ofícios, não tem? Vocês podem fazer o pedido de ofício de informação? Sim. Um requerimento de informações, junto para desmembrar do PNAD os dados de Campinas com relação... A gente fez a nível nacional a pesquisa, foi quando a gente descobriu esses 11 milhões de afroempreendedores que o SEBRAE não sabia que existia, e acho que você pode pedir, talvez, o desmembramento específico para a cidade de Campinas. Acho que isso ajuda, inclusive, esse grupo aí. Era isso que eu queria falar. Acho que talvez seja uma forma mais rápida de você chegar a algum resultado. Lembrando, óbvio, que deve ser dados de 2015, mas que ajuda, né? Com certeza. Odair? Bom dia a todos e a todas. Primeiro, parabenizar a Câmara Municipal e o vereador Carão por esse evento de hoje. E acho que é importante essa reflexão para a cidade de Campinas. Está em bom tempo, isso é muito bom. E já agradecer o Rafael Pinto, nosso coordenador estadual, junto com a Márcia, representantes que vieram de lá, a nos ajudar com informações. Mas eu queria passar algumas informações rápidas para vocês aí, Carlão. Uma primeira informação, vou deixar isso aqui para a mesa, uma revista da Ciesp, se você puder entregar para o vereador, já deixei com a Márcia. Essa é uma das últimas edições e cita um evento sobre afroempreendedorismo realizado pela Reafro local com o Ciesp. Então, já existem outras organizações, não é só o pessoal de movimento negro, existe uma reflexão da sociedade sobre o papel do negro na sociedade, tanto como consumidor como produtor. Então, há uma centena já de redes de afroempreendedorismo extremamente ativas, premiadas internacionalmente, inclusive brasileiros premiados internacionalmente. Então, nós não estamos como o Aldacir comentou, numa fase já do lamento. Nós já estamos numa fase da produção, né? Afromix, por exemplo, para nós é uma referência de sucesso de empreendedorismo nessa região e sempre nós comentamos essa história e eu acho que vale a pena para frente. Uma informação também, há um diálogo muito forte entre a Faculdade Zumbi dos Palmares e a Unicamp com um convênio firmado e um dos itens desse convênio é empreendedorismo. É claro que convênios desse porte eu já estou mais de um ano acompanhando os debates operacionais dessa atividade, mas creio que esse ano algumas iniciativas já começam a ser implementadas e depois a Reafro tem acompanhado essa discussão, mas é uma iniciativa diferenciada e se eu não me engano, nessa iniciativa a Prefeitura não está nem fazendo parte. Outra iniciativa, que é uma iniciativa que a nossa companheira faz parte, que é da CEPIR, que também está discutindo o projeto de formação de afroempreendedores. E é nisso que eu queria comentar contigo da importância da Câmara Municipal nesse momento. Nesses 2 anos de Reafro Campinas, aliás, propaganda, para quem se interessar, aproveitar o registro, www.reafrocampinas.com.br, tem uma rede lá de 70 membros empreendedores já que fazem parte dessa rede de relacionamento e se dialogam. Se tiver interesse, basta entrar lá e comunicar-se conosco. É uma forma de saber dos nossos... E nós fazemos um evento por mês com afroempreendedores. O último teve 40 participantes na cidade. Então, é vivo a atividade.
Mas, voltando atrás para a Câmara Municipal, os dados são fundamentais. Nós temos uma carência muito grande de dados, mas o que talvez pudesse a Câmara solicitar ao prefeito e talvez utilizar a CEPIR como ponte, custear um levantamento in loco dos afroempreendedores, para que a gente os tenha cadastrado, nome, endereço, qual o seu empreendimento, qual a sua atividade financeira, quais as suas dificuldades locais, se tem dificuldades de cadastramento institucional, finanças, que são os problemas básicos do empreendedor, né? De como colocar o seu produto a serviço. Isso a prefeitura poderia, empoderando a CEPIR nessa atividade, fornecendo funcionários, pessoas que pudessem fazer esse cadastramento, que serve também para o mapeamento da prefeitura enquanto política pública e vai servir para nós enquanto rede de relacionamentos para atividades formativas. Existe da REAFRO uma parceria em diálogo com a CEPIR para atividades formativas também, provavelmente esse ano vai sair, alguns seminários, cursos de formação. E uma das coisas que nós gostaríamos de comentar, e aí a Câmara também pode fortalecer, o nosso olhar de empreendedorismo não é mais geração de emprego e renda. Não é assistencialismo. Então, nós precisamos ter esse olhar. Quando se vai discutir a questão da negritude, vai conversar com a secretária de assistência. Eu não tenho que conversar com a secretária de assistência. Talvez para ela fazer parte de uma mesa sobre os problemas da cidade, tudo bem. Vai conversar de geração de renda, artesanato, ver se faz aí uma feirinha. Nós não queremos que o nosso empreendedor seja um eterno carente, dependente do Estado. Não é mais. Nós somos empreendedores, produtores de economia. 54% dos empreendedores brasileiros são afroempreendedores. Grande parte do consumo nacional e da renda nacional são ligados aos afrodescendentes. Nosso poder de compra no país é imenso. Então, agora com essa discussão das cotas, que entra no nível universitário, que está começando a ter um outro perfil institucional de empoderamento dessa fatia, automaticamente com as políticas públicas vão vir a pressão da própria sociedade para isso, por isso as redes de afroempreendedorismo. Então eu só queria deixar registrado na Câmara, que pode registrar, que nós desejamos do poder público um olhar diferenciado para esse perfil, né? Um olhar que nos olhe também como empresários, como dirigentes empresariais, como pessoas que têm um poder de influência na sociedade considerável do ponto de vista inclusive da arrecadação de PTU, da arrecadação de finanças públicas. Nós temos um poder muito grande nessa sociedade e é essa relação de igualdade nesse olhar que nós estamos solicitando e nós estamos participando. E referendo também, viu, Carlão, assim, nós não somos nós não estamos aqui como solicitantes, óbvio, como qualquer cidadão, mas nós somos protagonistas. Por isso a gente elogia a Afromis, elogia a REAFRO, porque nós somos protagonistas de atividade. Então, o que a gente está solicitando com a REAFRO cada empreendedor é protagonista e ele está desenvolvendo liderança em cada espaço físico. Por isso, o reconhecimento da Ciesp. Já. Ciesp não faria um encontro conosco só por assistencialismo. O olhar deles é bem capitalista. É um olhar bem do papel da produção e do poder de compra e do poder de mercado dessa fatia social. Se eles estão investindo nisso, é porque eles já perceberam estatisticamente qual é o nosso poder institucional. Então, o que a gente só quer referendar com a prefeitura que não deixe o bonde passar, seja também protagonista. Obrigado. Perfeito. Daí, obrigado. Mais alguém? Acho que ninguém se inscreveu, não prestei atenção. Mas eu devolveria aqui para que vocês pudessem fazer as considerações e a gente fazer um encaminhamento aqui. No final, eu pediria depois, Edna, 3 minutos para fazer uma geral sobre o projeto de lei que a gente apresentou, até para ver quais são os desdobramentos que a gente vai fazer com ele, de reapresentar ou de fazer modificações. Tá? Pode começar? Começa comigo? Por favor. A mulher que representa mesmo. Então,
esse diálogo todo, como eu imaginei no início, contribuiu muito. Saí daqui com várias anotações, com vários contatos, que depois nós vamos trocar no final dessa fala. E todas as falas veio ao encontro do que justamente era uma questão para mim, que era onde encontrar e localizar essas pessoas, onde a gente encontrar esses dados, onde a gente buscar essas informações, né, que são necessárias para a gente pensar a política pública. A gente precisa ter os dados, né? Então, a gente conseguir fazer essa base de dados, de informações, vereador, onde a gente possa ter essas informações e, com concretude, a gente elaborar projetos, buscar parcerias, né, ampliar esse diálogo, né, com outros microempreendedores que estão aí na cidade, né, é extremamente importante para a gente dentro da Casa do Empreendedor. A gente precisa disso, porque lá muitas coisas acontecem a partir das demandas que são geradas, né? E aí, a partir disso, a gente pode expandir o diálogo, passar para a Secretaria de Trabalho e Renda, e, a partir da Secretaria de Trabalho e Renda, levar isso para o Poder Municipal, Poder Executivo Municipal, né? Nós temos hoje a base georreferenciada que está em trabalho. Começamos agora em setembro, nós iniciamos ele, junto com o diálogo com o professor Odair da Unicamp. Nós começamos também a fazer uma base e buscar essa informação. Qual é a minha surpresa? Nós temos informações sobre tudo dos MEIs que compõem a cidade de Campinas, mas eu não consigo saber desse número quantos estão envolvidos com o afroempreendedorismo. Quais desses é o público que nós estamos falando? Eu consigo saber que 52% são homens, 48% mulheres. Então, a gente já deve suspeitar aí que nós temos pessoas na informalidade a todo momento. São questões que nós precisamos tratar dentro da Casa do Empreendedor, mas eu não consigo, com essa base georreferenciada, saber, né, o público do afroempreendedorismo. Então, nós precisamos potencializar isso, ter essas informações, porque se eu chego e digo eu quero tratar sobre isso, eu penso que é importante. Nós estamos numa cidade de herança de coronéis, né? E nós precisamos tratar sobre isso. Só que eu não posso falar sobre isso se eu não tenho números para apresentar e dizer isso, embora a gente sabe, e todas as pessoas saibam, que é importante tratar do tema, eu preciso ter essas informações. Então, acho que essa parceria vai ser muito importante, será muito importante essa sugestão da criação desse grupo para levantamento e coleta desses dados. Esse desmembramento, né, da base nacional também, que a Márcia propôs, é muito importante. Nós fizemos esse pedido via um funcionário nosso lá da Casa do Empreendedor, pela Secretaria de Trabalho e Renda. A gente pediu que fosse feito esse desmembramento, né, das informações de Campinas, porque hoje a base é completa, a gente precisa ter essa informação. Então, mas se a gente tem um grupo de trabalhos que compõe e apresenta esse debate mais intenso, facilita para a gente a apresentação de demandas. Tá? E, a partir disso, tudo isso que foi tratado aqui, é claro que será levado adiante, né? Nós vamos levar isso para a secretaria. Para além disso, o nosso diálogo com o pessoal da Reafro Campinas, através do professor, e intensificar via Secretaria da Cidadania, porque o CEPIR está lá dentro, né? Então, a gente intensificar esse diálogo, tenho a todo momento pedido, solicitado, vamos potencializar isso, vamos agilizar essa conversa, porque a gente precisa, né, começar a mexer. Só que outra coisa que a gente precisa é essa lei também, né? A gente precisa tensionar para que essa lei seja, né, aprovada no município de Campinas, e não falo só de Campinas. Aí eu, enquanto cidadã brasileira, eu penso que em vários espaços do Brasil a gente precisa tensionar isso, e estamos falando em Campinas, então precisamos levar adiante o diálogo sobre essa lei aí, né? E me coloco à disposição para a gente dialogar sobre isso. Tá? Ok, obrigado, Vânia. Bom, primeiro, cumprimentar novamente o vereador aqui.
realmente foi muito proveitoso, né? Esse encontro, acho que a gente discutiu diversos assuntos aí pertinentes a essa questão. E, uma vez mais, colocar a CETEC à disposição de vocês. Nós estamos lá, nós gostamos de desenvolver projetos diferenciados, estamos abertos a isso. A questão do cadastro, né, que isso é muito importante mesmo, da gente conhecer, né, o que acontece, né, como está acontecendo as coisas. O que eu tenho certeza que a gente consegue junto ao presidente nosso, lá, o Arnaldo Salvetti, é implantar no nosso cadastro as informações que sejam necessárias mesmo para a gente poder identificar a questão do empreendedorismo afro e a partir daí desenvolver algumas políticas próprias para esse público. Tá, ok? Estamos à disposição, gostamos de discutir, gostamos de desenvolver projetos e nos colocamos lá à inteira disposição. Tá, ok? Obrigado, né? Rafael? É prazeroso, honroso fazer parte de um debate, de uma mesa como essa que está aqui em Campinas. Espero, a partir da experiência, a experiência que nós construímos na Reafro, ela é de todos, ela está aberta. Eu não trouxe mais livros aqui, mas eu deixei já livro aqui com o Carlão, mas o que eu sugiro para vocês, na relação com o SEBRAE, e também precisa pressionar o SEBRAE, porque o SEBRAE produz muita coisa. Então, o SEBRAE construiu, esse projeto, ele construiu um termo de referência. Entendeu? Esse termo de referência vai ajudar a vocês, já na prática, Wanda, estabelecer esta relação. Também é possível, na parceria com o SEBRAE que a Prefeitura tem, solicitar ao SEBRAE Nacional, entendeu? Ele fazer um recorte sobre a situação do afroempreendedor em Campinas, por que não? Trabalhando com esses dados, porque o SEBRAE, com o termo de, ele vai atualizando. Agora, vocês sabem como funciona o SEBRAE. O SEBRAE é uma federação, entendeu? Então, vai descendo. E vou afirmar isto. Tá? Nós tivemos uma grande facilidade de dialogar com o SEBRAE Nacional e uma grande dificuldade de dialogar com o SEBRAE no Estado. Nós, do projeto Brasil Afroempreendedor. Aí o que acontece? Nós utilizamos aquela estratégia de cercar a galinha, né? Pelas beiradas. Então, nos espaços que nós tivemos, e tivemos vários lugares que nós tivemos diálogo com os SEBRAEs locais, entendeu? E aí avançou. Aí nós conseguimos fazer ações juntas, organizar, entendeu? E nós não estávamos com o termo de referência concluído. Então, hoje nós temos essa ferramenta. Imagina o poder da Prefeitura de Campinas, do Executivo de Campinas, dialogar com o SEBRAE e falar assim, olha, nós queremos ter acesso a esse termo de referência para que nós desenvolvemos ações empreendedoras na nossa cidade. Fundamental isso. É isso que eu sugiro para vocês, e isso que é possível fazer. Nesse sentido, nós vamos avançar aqui na cidade. Entendeu? Aí, as diversas ações que estão aqui, a Afromix, a contribuição que a Reafro também dá aqui, dá em Hortolândia, sabe? Nós podemos se juntar nesse processo. A coisa é super tranquila nesse aspecto, eu falo. A construção, ela é coletiva. Nós fazemos um pedaço, vocês fazem outro, entendeu? E nós vamos conseguir, nesse sentido de falar da questão estrutural, de superar as desigualdades. Uma casa se constrói, entendeu? Fazendo alicerce, a parede de tijolo a tijolo, se bem que hoje tem, né, políticas mais avançadas, método construtivo mais evoluído. Nesse sentido, pensando sobre isso, nós também temos que utilizar para dar esse passo. Alô? Obrigado a todos e estou à disposição para caminhar juntos. Tá? Edna, rapidinho, para a gente poder fazer
fechamento. Registrar que eu fiz o convite para o pessoal da região do gabinete do vereador Rubens Gás, que é da minha região lá. Ah, muito bem. Sejam bem-vindas. Também informar que, como o Carlão faz parte do Parlamento Metropolitano, onde existe um conjunto de vereadores, né? O Parlamento Metropolitano abrange a RMC, nós convidamos o Parlamento Metropolitano. Todos os vereadores, infelizmente, acho que por conta de agenda, ou enfim, eles não puderam estar presentes, mas foram todos convidados, porque nós queremos irradiar esse projeto para todos os municípios aí. Bom, dentre as solicitações, né, que nós fizemos dentro do projeto de lei, que é um projeto de lei que ele é comum, foi aprovado, né, como foi informado aqui, em vários lugares, mas ele institui o Programa Municipal Campinas Afroempreendedor e dá outras providências. Fica instituído o Programa Municipal Campinas Afroempreendedor com o seguinte objetivo: desenvolver estratégias e ações para o fortalecimento e desenvolvimento dos empreendedores negros. Desenvolver estratégias e ações para promover o empreendedorismo negro e de grupos e comunidades tradicionais de matriz africana na cidade de Campinas, nos segmentos cultural, artístico, turístico, estético e identitário. Edna, só uma questão. Vocês podem ficar tranquilos, não precisa anotar não, mas que a gente, com o contato de vocês, a gente fornece uma cópia via e-mail aí para todo mundo. Promover e fortalecer o empreendedorismo nas comunidades tradicionais de matriz africana. Promover ações que desenvolvam a conscientização e a mobilização da população afrodescendente que visem a igualdade de participação no mercado de trabalho. Criar a rede municipal de micro e pequenos afroempreendedores, a fim de possibilitar a troca de experiências, intercâmbios, desenvolvimento de negócios solidários para o fortalecimento econômico desse segmento. Desenvolver estratégias e ações para o fortalecimento e crescimento das iniciativas produtivas no universo da economia criativa, economia solidária e do cooperativismo. Parágrafo único. Para os fins dessa lei, entende-se por afroempreendedores pequenos e microempresários negros. O Poder Executivo, aqui que empacou. O Poder Executivo deverá criar a Comissão Especial de Apoio ao Afroempreendedor, composta por representantes de secretarias municipais e representantes de entidades da sociedade civil que tenham, dentre os seus objetivos estatutários, afinidade com os temas abordados pelo programa criado por esse projeto de lei. Esse que não passou. É obrigatória na Comissão Especial de Apoio ao Empreendedor de ao menos um representante da Coordenadoria Setorial da Promoção da Igualdade Racial, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, de Trabalho e Renda, da Coordenadoria Setorial da Mulher, sem prejuízo da participação de representantes de outras secretarias municipais à conveniência do chefe do Poder Executivo. Esta comissão especial deverá reunir-se periodicamente e será responsável por traçar metas, organizar e acompanhar o cumprimento dos objetivos do Programa Municipal Campinas Afroempreendedor. Para a consecução dos objetivos desse programa, poderão ser celebrados convênios, ajustes e parcerias com pessoas físicas, jurídicas, de direito público e privado, nacionais, estrangeiras ou internacionais, cujos objetivos têm afinidade com os temas abrangidos pelo Programa Municipal Campinas Afroempreendedor. As despesas decorrentes da implantação dessa lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Essa lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, 7 de março de 2016. Então, ela ficou na correria, tramitando. Eles nos devolveram e pediram para que a gente fizesse alguns ajustes. O pessoal da Procuradoria nos ajudou, mas todas as propostas de emendas, todas que foram, está aqui definido que ele é inconstitucional, que ele cabe ao Executivo, ele tem vício de iniciativa e ele cabe ao Executivo essa lei, a criação dessa lei. Então,
nós fizemos uma indicação, né, para que fosse feita pelo executivo e ela acabou não. Então, aqui está invasão da competência exclusiva do chefe do Poder Executivo. Vício formal e reconhecido, ausência de especificação da fonte de custeio, afronta aos artigos 5º da Constituição Estadual, enfim, foram todas essas justificativas para que o projeto acabasse não sendo aprovado. Então, nós vamos, então, produzir algumas modificações no projeto de lei para que a gente possa reapresentar, mas também, ao mesmo tempo, fazer um movimento junto ao Poder Executivo para que a gente possa reapresentar esse projeto sem esse vício de iniciativa, ver como é que a gente possa adequar. Mas, antes de fazer isso, eu vou mandar cópia no contato de vocês, quem tiver contribuição, para que a gente possa melhorar. Eu quero pedir licença e aproveitar aqui a oportunidade, né? Que bom, os nossos orixás estão conspirando a nosso favor. Nós temos aqui a presença do presidente da casa, Dr. Marcos Bernardelli, e como sua amiga de muitos anos, eu quero pedir ao senhor que o senhor nos ajude, que nós precisamos aprovar essa lei, nós precisamos. Então, por favor, tá aproveitando essa oportunidade. Muito obrigada. Márcia? Só lembrar um pouquinho a nossa experiência com a lei lá na cidade de São Paulo, né? A gente conseguiu. Não tivemos essa dificuldade. Normalmente, eu não sei como que é a lei aqui, mas em São Paulo, mesmo na Assembleia, elas são inconstitucionais, normalmente, tem esse vício de quem, como é que é? Vício de origem, quando isso representa custo, né, para o município. Não me parece que é o caso, não foi assim que foi entendido na cidade de São Paulo, tanto que a lei foi aprovada de forma muito rápida, foi aprovada no mesmo ano que ela foi apresentada, foi regulamentada em 3 ou 4 meses, foi muito rápida também, e a instalação da comissão também foi muito rápida, né? A comissão ela teve a indicação do prefeito, dos representantes das secretarias, e a gente conseguiu também, era 8 e 8, né? 8 representantes governamentais e 8 da sociedade civil. E a gente indicou as 8 entidades que estariam juntos trabalhando isso. É uma comissão que ela é consultiva, ela não é deliberativa, então também eu acho que isso não impede, não seria um impedimento constitucional. Eu acho que vale a pena representar de novo, e se o caso, se o problema principal está na comissão, que nem você indicou, talvez em vez de ser a prefeitura criará, talvez poderá criar, sabe o poderá? Uhum. Aquele famoso poderá que a gente teve, inclusive, tivemos que mudar, inclusive, isso no Estatuto da Igualdade Racial também, né? Eu acho que talvez puder mudar um nomezinho, e aí a questão vai ser da correlação de força mesmo. Acho que fazer com que representantes da Afromix, a Reafro aqui de Campinas, visite os deputados, né, o relator que vai ter, acho que os deputados, vício de Assembleia. Eu fui assessora parlamentar na Assembleia também, então a gente fala, mas criar uma comissão com representantes dos afroempreendedores para visitar os vereadores, acho que isso é importante. Sempre tendo em vista, isso é bom lembrar, porque a gente teve problema na prefeitura também, a questão do estatuto. Afroempreendedor é o negro, a negra, o afrodescendente que é dono do seu negócio. Um branco ou um chinês, que o chinês é bom para pegar as coisas, né, para vender, que vende produto
africano vende barato, é um branco que vende produto afro. Para nós, o afroempreendedor é o afrodescendente, é o negro e a negra que vende, pode vender botão. Não precisa estar relacionado com produtos de identidade africana. Esse que é o afroempreendedor. Né? Não, legal. Então, nós vamos proceder dessa forma, refazer uma consulta na Procuradoria e buscar um caminho. Eu queria também assumir aqui um compromisso com todos vocês, da gente poder continuar dialogando sobre isso. Porque tem outras demandas que nós precisamos pautar, né, fora a que foi trazida aqui, para que a gente precisa ter um espaço onde a Câmara Municipal ela não pode substituir o caminho, já que os movimentos têm feito. Ele vai ser um fio condutor para que a gente possa fazer essa relação a intervenção junto ao poder público, produzir legislações que ajude a avançar. Para isso, nós precisamos ter um espaço que a gente possa ir fazendo essa reflexão coletivamente, né? Para que a gente, cada apresentação de projeto de lei nesse sentido, ele tenha que ter o aval de vocês para que a gente possa ter força, segurança e também qualidade naquilo que a gente vai fazer. Eu vou apresentar aqui na casa a proposta da criação de um grupo de trabalho específico para a gente tratar disso. Por que fazer de forma oficial? Para que a gente possa garantir que qualquer custo que tenha a Câmara possa absolver. Convênio, por exemplo, com a Unicamp, não precisa de um projeto de lei, mas de um projeto de resolução da casa que permita, por exemplo, que a Unicamp ou a PUC possa fornecer, por exemplo, recursos humanos para a gente realizar uma pesquisa. Recursos humanos para que a gente possa buscar determinados estudos. Agora, o pedido lá no PNAD, os pedidos no IBGE de dados, a gente encaminha aqui pela Câmara, mas acho que é importante a gente poder socializar nesse coletivo. E a necessidade da gente estar continuando a se encontrar é porque eu acho que, quando chegar a data da semana, nós precisamos fazer algo que tenha muita força e muita visibilidade, porque é isso que vai fortalecer algumas políticas que a gente quer implementar. Para isso, eu acho que a unidade de ação na Semana do Empreendedor ela pode nos dar a condição de fazer algo aí com muita representatividade para que a gente possa, né, com fôlego e nos dar força para a gente cobrar das instituições aquilo que nos cabe, né, e buscar também o espaço, principalmente na sociedade. Né, eu acho que tem um espaço vazio que nós precisamos ocupar em pequenas atividades de exposição de produtos e de feiras, que são os espaços das escolas. Por que eu chamo de espaço vazio? Porque assim, a criança na escola ela é um fio condutor de informação para os pais e para as famílias, para a quebra de resistência, são fundamentais. Então, a gente vai tentar incluir aqui uma conversa com a Secretaria de Educação para que a gente possa também, né, quem está no espaço escolar, possa conhecer um pouco dos passos que nós estamos dando e difundir essa ideia no conjunto da sociedade. Acho que essa é uma outra meta que eu acho que a gente pode buscar também, mas são ideias iniciais que a gente vai estar buscando. Tá certo? Pessoal, é de conhecimento público, né, e as pessoas que não são aqui da cidade, que tem uma juíza aqui, Lissandra Secom, ela deu uma sentença, e quando ela define o acusado, ela diz que ele não poderia ter praticado esse assassinato porque ele tem a pele clara, os olhos claros, né, e o perfil do homem branco. Então, ele não poderia ser o assassino.
Então, nós estamos fazendo um grande movimento de organização, tanto com as entidades, que a Comissão de Direitos Humanos da Casa também apresentou, na pessoa do Carlão, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos, ele fez um ofício / representação contra essa juíza junto ao ministro Dias Toffoli. Já foi recebido lá pelo Conselho Nacional de Justiça e também aqui na OAB. E no dia 21 haverá uma grande atividade juntando o pessoal do Movimento Negro, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara e os sindicatos metalúrgicos, onde uma comissão de juristas vai ser levantado o número de sentenças que essa juíza deu, porque nós precisamos saber qual que é o perfil, né, quem é que ela condena, né? Mas aqui está determinado, designado por essa juíza, que a cor do crime é a cor negra. Obrigada, gente. Bom, então eu queria agradecer a presença de todos e de todas e nos colocar à disposição para que a gente possa fortalecer aqui essas trincheiras de luta, esse trabalho que já vem sendo realizado. E, em breve, a gente vai estar repassando para vocês a cópia do projeto e marcando aí um próximo encontro que a gente possa ampliar. Talvez o horário da manhã traz algumas dificuldades, mas nós vamos procurar fazer num horário que a gente possa trazer outras pessoas que não puderam estar hoje. E agradeço aqui, né, a Secretaria de Emprego e Renda, a CETEC, o Rafael pela contribuição e vamos contar com vocês nas próximas oportunidades. E declaramos encerrado o debate. Muito bem, nós acompanhamos essa reunião promovida pelo gabinete do vereador Carlão do PT com os afroempreendedores e ele está aqui ao meu lado para falar justamente sobre essa reunião. Vereador, como é que foi a sua avaliação com relação a esse assunto? O senhor saiu satisfeito dessa reunião? Com certeza, foi excelente. Eu acho que as informações, os elementos trazidos aqui hoje, ele vai nos dar a condição de propor aqui na Casa Legislativa políticas públicas capazes de atender as demandas que vêm dos empresários afrodescendentes aqui na cidade de Campinas, porque já tem ocorrido diversas discussões, diversos encontros, mas hoje, com a participação aqui da CETEC, da Secretaria de Emprego e Renda, ele fortalece esse início de trabalho que nós estamos fazendo. E eu tenho certeza que isso vai trazer frutos importantes aqui para a cidade de Campinas. E essa reunião contou com diversos representantes de entidades e de empreendedorismo e uma das demandas justamente a questão da legislação para beneficiar esses empreendedores justamente. O que a Câmara Municipal pode fazer a respeito para que isso saia de uma ideia e seja colocada realmente no papel e passe a valer? Eu acho que ficou claro hoje que é necessário a gente fazer uma modificação no projeto de lei que nós apresentamos para que ele possa não sofrer vícios de iniciativa. E as informações que chegaram aqui hoje vai nos ajudar a convencer a Casa, a convencer a Procuradoria da Casa, com as modificações, de que esse projeto ele passa a ser legal e, com certeza, ele vai trazer benefícios na organização e nas proposições de políticas públicas que o Executivo vai fazer. Então, eu tenho certeza que, com as contribuições de hoje, nós vamos conseguir reapresentar esse projeto, aprovar para que ele possa servir como trincheira de resistência, trincheira de conquista para os afrodescendentes aqui da cidade de Campinas.
Nós tivemos a participação, inclusive, do presidente da casa, Marcos Bernardelli, que veio até o plenarinho. O senhor pretende conversar com ele diretamente para que ele também possa ajudar na condição de presidente? Com certeza. Eu acho que a presença do presidente Marcos Bernardelli aqui no nosso evento, ele com certeza está chamando a responsabilidade, ele viu a necessidade da casa poder ajudar na aprovação desse projeto, e eu quero aproveitar uma agenda já marcada com o presidente para que a gente possa pedir a ele o apoio para aprovação, para uma intermediação entre a Procuradoria da Casa e o Executivo, para que a gente possa ter esse projeto aprovado. Então, tenho certeza que ele vai contribuir muito com a nossa ansiedade, com o nosso projeto, para que a gente possa fortalecer essa luta. Tá certo. Muito obrigado, vereador Carlão do PT. Um bom dia para o senhor. Bom dia, eu que agradeço. O vereador Carlão do PT, que presidiu esta reunião aqui sobre os afroempreendedores. Eu agradeço a sua audiência, lembrando que logo mais, 12h30, o jornal Câmara Notícia traz todas as informações aqui da nossa Câmara Municipal de Campinas. Obrigado, um bom dia. TV Câmara, Campinas.